introdução do livro de Gênesis. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 44. O homem moderno, ele se tornou um ignorante mortal, um ignorante moral. Esse é um profundo diagnóstico da enfermidade da nossa cultura. Gente bonita e fofa de Deus, se nós não vivermos de acordo com a verdade, então devemos estar prontos para enfrentarmos as consequências. A sociedade hoje, ela não apenas rejeitou a verdade, como também ela não acredita que exista e que há consequências. No mundo de hoje, a verdade é aquilo em que você deseja acreditar. E se você acredita na coisa errada, você simplesmente não precisa se preocupar com as consequências, porque elas não existem. As consequências não existem. Uma vez que simplesmente não há absolutos morais, você pode fazer o que bem entender e sair incólume. Números, capítulo 32, verso 23 diz: sabei que o vosso pecado vos achará. Essa é uma ideia que não se aplica mais à nossa realidade. Se não há uma verdade, não há consequências. E por 22 anos, os irmãos de José haviam seguido essa filosofia e encoberto seus pecados cuidadosamente. Não havia dito a verdade e aparentemente nenhuma consequência mais séria havia surgido. Além disso, não tinha medo de serem descobertos, pois a única pessoa que podia testemunhar contra eles era o seu irmão José. E ele certamente estava morto, ou não. Porém, no entanto, a verdade havia aparecido, tanto para o bem deles, como para que o plano divino da salvação do mundo fosse bem sucedido. É um drama comovente que começa com más notícias e chega ao auge com as boas notícias. E isso vamos começar a ler agora. A destruição da falsa segurança. Vamos ler Gênesis capítulo 44. Vamos ler dos versos 1 ao 13. Gênesis capítulo 44, dos versos 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento o saco que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos. Saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres.
Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então, eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade dessa noite estarmos reunidos em louvor e adoração ao Teu santo nome. Fale aos nossos corações através da Tua palavra, que possamos ser confrontados, consolados e edificados por ela. Nós te amamos. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. José tinha mais um estratagema no seu plano sábio para conduzir os seus irmãos ao arrependimento. E esse incluía seu amado irmão Benjamim. Uma vez que os filhos de Jacó tivessem sido confrontados com o seu pecado e se arrependido, José poderia então revelar quem ele era e poderiam se reconciliar. Quando os 11 irmãos saíram da casa de José, tinham toda a razão de estar alegre. Não haviam sido presos por ficar com o dinheiro dos grãos. Simeão havia sido solto e Benjamim estava seguro viajando com eles de volta. E finalmente estavam voltando para casa. Haviam sido convidados de honra num maravilhoso banquete e voltaram para a sua terra com vários sacos de grãos recebidos do generoso oficial egípcio. Sem dúvida, era um dia feliz. Olha o senso de segurança que esses irmãos estavam nutrindo. Mas havia algo que deveria ser tratado. Havia algo dentro deles que deveria ser exposto, que eles deveriam confessar e que deveriam se arrepender. Porém, sua alegria não passava de uma ilusão. A verdadeira alegria e paz jamais podem ser baseadas em mentiras. Devem ter a verdade como fundamento. Edificar, irmãos, sobre mentiras é como edificar sobre a areia e chamar para si o julgamento divino. Sem retidão não pode haver paz real. Apenas uma trégua muito frágil que, mais cedo ou mais tarde, entra em erupção e se transforma em guerra. Isaías, capítulo 32, verso 17, nos relembra: o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Os irmãos devem ter ficado bastante surpresos quando viram que estavam sendo perseguidos pelo mordomo de José e os seus guardas, sem saber que seus pecados estavam prestes a alcançá-los. Sem dúvida, gente bonita e fofa de Deus, eles ficaram consternados quando o mordomo os acusou de pagar o bem com o mal. No entanto, o maior sobressalto foi quando anunciou que um dos irmãos havia roubado o copo de prata do seu senhor, no caso José. Os irmãos eles estavam tão certos, tão convictos de sua inocência, que se defenderam com muita ousadia. Alegaram que, em primeiro lugar, não era o tipo de gente que andava por aí roubando. Não haviam provado ao mordomo sua honestidade quando lhe contaram sobre o dinheiro que encontraram nos sacos de grãos. Se fossem ladrões, teriam ficado com o dinheiro e não teriam dito nada. Olha isso. Olha, nós não somos isso que o Senhor está falando. O dinheiro que estava no saco lá, nós devolvemos, falamos, fomos honestos. No entanto, foram longe demais em sua defesa, pois eles propuseram que o culpado fosse morto e que eles fossem tornados como escravos. Com essa atitude, eles imitaram o que o seu pai havia dito ao tratar com Labão, lá em Gênesis 31, como estudamos. O mordomo, porém,
rejeitou a oferta e fez uma outra proposta. O culpado seria mantido no Egito como escravo e os outros poderiam voltar para casa. Mas vocês lembram com quem estava o copo de prata? Vocês lembram semana passada o que foi falado por Jacó? O amor que ele tinha pelo filho mais novo, por Benjamim? Quando o mordomo examinou os sacos, criou ainda mais tensão, começando a inspeção do mais velho para o mais novo. Era a segunda vez que os irmãos ficavam se perguntando como os egípcios sabiam qual era a ordem de nascimento. E mais uma vez, encontraram o dinheiro de cada um de volta no saco de grãos, mas o texto não diz mais nada sobre isso. Não fala absolutamente nada. O fato de o dinheiro ter sido restituído aos sacos novamente deve ter inspirado temor naqueles homens, enquanto o mordomo procurava pelo copo de prata. E quando o copo foi encontrado no saco de Benjamim, os irmãos tiveram certeza de que aquele era o fim. Era o fim. Os irmãos demonstraram verdadeira angústia e consternação quando rasgaram as suas vestes, como se alguém tivesse morrido. Agora, imaginem os pensamentos que passaram pela cabeça deles enquanto voltavam para a cidade. E agora? Como poderiam provar sua inocência? Será que Benjamim havia mesmo roubado o copo? Ele se tornaria escravo ou seria executado?